Imagina que você nasceu herdeiro, você nasceu na nobreza, na realeza, e quando chegou a tua fase adulta, você percebeu que não era mais o teu lugar ali, você se propõe a fazer as coisas para Deus, Deus fala, eu quero te usar, você não quer, daí de repente, eu quero de novo, e aí você liberta o povo da escravidão, você enfrenta Faraó, você atravessa o deserto, e no fim, não tem a terra prometida. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. E o motivo? Uma única atitude. E hoje eu quero falar com você sobre a responsabilidade que vem junto do chamado de Deus. Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Gonçalves, para você que não me conhece. Para você que me conhece, meu nome continua sendo Lucas Gonçalves. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e vamos lá, compartilha com a galera, porque a palavra de Deus, ela serve para que a gente possa compartilhar e não somente reter. Deixa Deus te usar, seja esse rio que flui na vida das pessoas através desse vídeo. Então vamos lá. Eu fiz essa breve introdução justamente realmente para a gente começar a entender quem que é essa pessoa que a gente vai conversar, que é Moisés. É uma figura bíblica muito conhecida, né? Assim como Abraão, assim como Davi, assim como José. Moisés é esse cara que abriu o Mar Vermelho, que, nossa, tantas coisas aconteceram com ele, mas também foi cobrado por Deus. Infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe, né? Isso é plano de Deus, não entrou na Terra Prometida. Ele olhou, né? Deus fez com que Moisés olhasse, tá vendo Moisés? Aquilo ali não é para você. Somente Josué e Caleb que vão para a Terra Prometida. E por que que Deus fez isso? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Números, capítulo 20. Quando a gente fala sobre Moisés, a gente tem que lembrar que começa lá em Êxodo, né? Então a gente começa Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são 4 livros que basicamente fala ali sobre o povo no Egito, o povo, né, no deserto, depois a Terra Prometida. E, enfim, lá em Números 20, então, a gente tem essa passagem que eu quero ler com vocês. Para quem já conhece, pode pular essa parte do vídeo. Para quem não conhece, fica para você conhecer, ter mais o conhecimento, né, sobre as águas de Meribá. Então, começa lá, capítulo 20, a partir do versículo 2, eu vou até o 13. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam, teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem asparreiras, nem romãs, e além de tudo não há água para beber? Então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu, e o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos, eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água da rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão. E saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Pausa. Isso a gente está falando em Números. Lá em Salmo 106, tem uma passagem bem interessante também que ele vai falar assim. Salmo 106, 32 e 33. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Né? Quando a gente começa a analisar essas coisas de o que Moisés falou sem refletir, né? Acontece que Moisés ele ficou com raiva do povo. E ele era o líder. Claro, a gente não tá ali também na figura de Moisés, mas ao mesmo tempo imagina quantas coisas que a gente tem na nossa responsabilidade e Deus coloca isso pra gente e a gente se irrita e a gente acaba cometendo coisas que não deveriam falar, atitudes que não deveríamos tomar,
E aí depois que a gente cai em sã consciência e fala assim, cara, eu não devia ter feito isso. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés liderava um povo, tinha tirado eles do Egito, estava com eles no deserto. Claro, o povo estava ali enchendo o saco, falando assim, ah, Moisés, era melhor que a gente tivesse morrido, era melhor que a gente tivesse ficado. Imagina que Moisés estava com aquilo. Isso daqui não era a primeira vez que o povo estava reclamando, o povo já tinha reclamado muitas vezes antes. Ah, porque nós queremos carne, que não sei das quantas. Daqui a pouco, Deus manda carne pra galera. Ah, porque a gente está de saco cheio do maná de Deus. Ah, vamos querer outras coisas. E aí, imagina só a cabeça de Moisés, esse líder que tem essa missão, que é tirar o povo do Egito, levar para a Terra Prometida, com uma galera que era mais de 1000 pessoas. Imagina tudo isso nas suas mãos e a galera tipo, ah, o que a gente faz? Ah, Moisés, você é culpado da gente estar morrendo. Ah, Moisés, você nas quantas... E aí Moisés age de uma forma que ele não deveria ter agido, ele bateu na rocha, né? Então lá em Salmos a gente tem essa explicação que ele falou de uma maneira que ele não deveria ter falado, né? Ele falou sem refletir, o que dá a entender que Moisés ficou irritado com o povo. Falou assim, ó, vocês querem água? Toma água. Em vez dele ter ordenado para a rocha sair água, ele bateu na rocha. E isso fez com que Deus ficasse, cara, não era isso que eu pedi para você fazer. Ah, mas Deus, eu pedi para você, eu fiz tantas outras coisas para você, eu tirei o povo do Egito, eu fiz tanta coisa. Mas aqui a gente aprende uma lição grandiosa, que, cara, quando você tem uma responsabilidade nas tuas mãos, faça da melhor forma. É entender que esse chamado que Deus te deu, ele te chamou para fazer as coisas da melhor forma, com amor, com excelência. A gente não sabe qual que era a cabeça de Moisés, de Arão naquele momento, mas imagina, cara, é esse rolê, sabe? É entender que Deus ele tem uma responsabilidade muito grande pra gente e a gente precisa ser responsável com tudo isso que a gente tem nas nossas mãos. Deus confia, mas também cobra. Responsabilidade espiritual é proporcional ao nível de influência. Moisés foi escolhido desde o nascimento, separado, preservado. Para quem não lembra a história de Moisés, lá no começo do Êxodo, a gente tem que o faraó ele decreta que todas as crianças pequenas devem morrer, os meninos devem morrer, e a mãe de Moisés acaba colocando ele num cesto, e depois a princesa ali, a filha de faraó, acaba achando esse cesto e acaba criando Moisés. Ou seja, desde o primeiro momento, Moisés já tinha sido separado por Deus. Por quê? Porque Deus cuidou dele. Quem queria imaginar que Moisés, o cara que cresceu lá no palácio de faraó, iria libertar o povo, iria enfrentar faraó cara a cara? Isso também a gente tem aqui que Deus falava com ele face a face. Quem é muito usado por Deus também é muito observado por Deus. Daí você pode me perguntar, tá, Lucas, mas Deus não é amor? Sim, ele é amor, mas ele também é justiça. Isso também revela o caráter de Deus, né? Porque a justiça de Deus não exclui o amor, ele confirma só esse caráter, que realmente ele é um pai que ele nos ama, mas ele também vai nos repreender no momento que for preciso repreender. E é por isso que ele quer ensinar pra gente responsabilidades. A palavra fala que tudo que foi escrito, ele serve para que o nosso entendimento, ele serve para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer da gente. Hoje eu estava assistindo um vídeo que eu achei muito interessante, que a gente fica o tempo todo, Deus, revela a tua palavra. E a pessoa estava falando, cara, a gente tem que parar de pedir para que Deus revele a palavra dele, porque a gente precisa aprender a andar pela palavra revelada, porque a palavra já foi revelada aqui. A gente precisa começar a entender por que existe a história de Moisés na Bíblia, por que existe a história de Abraão, por que existe tantos heróis da fé, por que existe cada coisa que existe. É para o nosso ensinamento, é para que a gente possa olhar para aquilo e falar assim, cara, eu preciso ser melhor. Porque a palavra fala que a gente vai viver de glória em glória até realmente a volta de Jesus. Quem sou eu para falar assim, agora eu vou ser melhor que Moisés? Claro que não, mas é a gente entender com os erros dos outros também. Ah, mas era apenas um detalhe, mas diante da responsabilidade que Moisés tinha, isso teve um peso. Ou seja, naquele momento, Moisés não revelou a glória de Deus, porque Deus ele queria fazer com que a água saísse da rocha. Então nós temos a rocha, não era para bater, era para falar. A rocha ia dar água, era só falar. Moisés não representou bem o caráter de Deus naquele momento. Ele deixou a ira conduzir sua ação em vez de obedecer com reverência. Claro, a gente coloca como se fosse a ira aqui porque lá em Salmos a gente tem essa questão de que Moisés falou sem refletir, logo dá a entender que ele agiu por impulso. Esse impulso seria um estado de ira, um estado de braveza, onde o povo estava tirando ele do sério. Essa é a verdade.
Então, mas o que que isso tem a ver comigo? O que que você que está assistindo tem a ver com a história de Moisés? Talvez Deus tenha te dado uma grande responsabilidade na tua casa, teu ministério, escola, trabalho. Você pode achar que pequenas atitudes não têm consequência, mas tem. Quem guia outros precisa estar ainda mais atento. As pessoas estão te olhando e Deus também. Não é sobre ter medo, é sobre ter temor, é sobre entender que ser chamado por Deus não é só um privilégio, é um peso que exige caráter, obediência e vigilância. Quando a gente aceita Cristo, é muito interessante isso porque as pessoas querem somente as bênçãos, mas elas não olham para aquilo que elas precisam deixar de lado. Quando Jesus fala, pega a tua cruz e siga-me, cara, então existe uma grande responsabilidade onde você vai pegar a cruz e você vai seguir a Cristo. Então qualquer coisa que você faça é para a honra e glória dele. Independente do ambiente que você esteja. Independente de que você está na sua casa, se você está sozinho, se você está rodeado de 10 pessoas, de 20 pessoas, de 100 pessoas, de 1.000, 2.000, enfim, independente se você é um grande líder numa empresa, se você acabou de entrar na empresa. Se você se considera cristão, se você está assistindo esse vídeo e fala assim, eu sou de Cristo, cara, as pessoas sabem que você é cristã? Ou você tenta esconder isso, porque agora as pessoas vão ficar me olhando, eu não vou poder mais falar palavrão, eu não vou mais poder fazer tal coisa que eu fazia que antes era errado, não vou poder ficar fofocando. Cara, mas é isso que Deus quer que faça. Porque Ele quer tratar o nosso caráter, Ele quer tratar quem a gente é de verdade. Significa que eu ser cristão eu não vou nunca mais errar? Claro que não, mas eu vou tomar cuidado para que eu não caia. É sobre isso, é sobre entender que você na sua casa tem uma grande responsabilidade, você como pai de família, você como marido, o que que você está deixando entrar na sua casa, quem que são as influências que está no teu ambiente, no seu ministério, independente de qual seja. Eu sou do Ministério da Música, eu sou do Ministério da Palavra, eu sou do Ministério Evangelístico. Independente do seu ministério, o que que você tem feito com ele? Na sua escola, né? Se você é adolescente, se você é criança ainda, as crianças à sua volta, elas gostam de estar com você porque você influencia elas ou você se deixa influenciar? Então, cada ação, ela vai ter uma consequência. No dia do juízo, a parábola dos talentos, onde Jesus coloca, ele fala, vai chegar o patrão, né? Vai chegar o senhor e vai falar, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ou ele vai falar, servo mau e ingrato. Aquilo que eu te dei, o pouco que eu te dei, você não multiplicou, então eu vou tomar de você e vou dar a quem merece. Então a vida é sobre isso. É entender que uma coisa que Deus te dá, o que você está fazendo com essa coisa? Por que que eu comecei a falar sobre isso? Por que eu comecei a pensar sobre isso? Durante essa semana eu estava assistindo um podcast e me veio essa explicação sobre Moisés que eu achei muito interessante. Falei assim, cara, eu preciso entender e decifrar cada vez mais e me aprofundar e falar sobre isso. Porque foi uma resposta sobre algumas coisas que acontecem na minha vida. Hoje nós estamos aqui com 140 pessoas me assistindo. Mas eu venho de uma realidade no offline, onde eu já dei aula em sala de aula para 20 crianças, para 30, para 40 crianças, em uma turma, obviamente. Né? Se eu fosse contar de todas as turmas que eu já dei aula para mais de 500, 600 pessoas, talvez. Nas peças de teatro que eu já apresentei, talvez eu já tenha falado para mais de 2, 3 mil pessoas, nunca parei para contar, mas talvez seja isso. Né? Eu faço teatro desde os meus 10 anos de idade. As pessoas que já assistiram os filmes que eu já fiz. Então, talvez eu já tenha influenciado talvez umas 5 mil pessoas no meu offline. E essa influência foi pro bem ou pro mal? Deus vai me cobrar. Aqui, neste canal, às vezes a gente para pra olhar e fala assim, cara, são 140 seguidores só. Mas, cara, são 140 seguidores. São 140 inscritos que se colocasse numa sala de aula, cara, olha quantas pessoas. No último vídeo bateu mais ou menos isso de visualizações, mas tem vídeo que se bate 30 visualizações e tá tudo bem. São essas 30 pessoas que vão ser tocadas pelas palavras que eu estou falando através do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo fala através de mim. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu?
Se Deus me deu o entendimento da palavra, se Deus me deu aquilo, o dom da fala, o dom da comunicação, o que eu estou fazendo com isso? E será que eu estou sendo responsável com isso também? É uma pergunta que eu me faço e eu faço para você também. Eu estou sendo responsável? Eu estou tendo responsabilidade? Ah, porque quando eu tiver 100 mil seguidores, aí sim eu vou ter responsabilidade. Não, pera lá, mas se você não tem responsabilidade para falar com 100 seguidores, imagine com 100 mil. Olha quantas pessoas que você vai influenciar. Não é sobre números, é sobre pessoas. É sobre o teu dia a dia. Enquanto você está no teu trabalho, é aquela pessoa que tá chorando, que tá mal, e você dá uma palavra de esperança, uma palavra e fala: cara, Deus tá com você e eu também. Pode contar comigo em oração. Pode contar comigo, cara, você tá precisando de alguma. Você tá passando necessidade, eu te ajudo, eu oferto na tua vida. É entender que Deus ele deu coisas pra nós, não pra gente usufruir por vontade própria, sabe? Tipo, não é pra saciar o nosso ego, a nossa vaidade, mas é pra abençoar os outros. Tudo que é meu não é meu. O que é meu vem do Senhor. Assim como eu falei no começo desse vídeo, seja um rio. Existe uma grande diferença quando você é um rio e você é uma poça. A poça da água, ela fica ali parada. Às vezes até gera insetos, gera doenças, porque a água fica podre, enquanto o rio está fluindo. E as pessoas são alimentadas por esse rio, cada vez mais. Então a gente precisa aprender a ser como um rio na vida das pessoas. Vou usar uma metáfora que o Rodrigo Silva usou. Eu tava assistindo um podcast com ele, e foi por isso que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. E ele falou sobre uma metáfora que eu achei interessante. Eu já tinha ouvido ela, mas ouvindo pela segunda vez, eu falei assim, cara, tem ouro nisso aqui, eu preciso replicar cada vez mais também. Existia um zelador de uma escola que ele estava fazendo seu trabalho e o zelador de repente estava limpando o banheiro e se escorou na sua vassoura e começou a cochilar. Veio o diretor da escola e viu que o zelador estava cochilando, deu uma bronca e a vida continuou. Mas aí existe um outro cara que é um controlador de voo, que ele está lá e ele cochila no trabalho dele. O que acontece? Se o diretor vem e vê aquilo, ele é demitido na hora. Por quê? Porque a responsabilidade dele é muito maior do que a de um zelador. A gente não está menosprezando profissões, mas entender que aonde você está exige um nível de responsabilidade para com você e com as pessoas à sua volta. O nível que Deus te revela a palavra, o nível que você quer entrar cada vez mais fundo na palavra, cada vez mais fundo no relacionamento com Deus, entenda que vai vir uma responsabilidade maior. E é por isso que eu estou aqui cada vez mais para multiplicar, para falar. Esse amor, essa chama do primeiro amor, ela precisa estar acesa o tempo todo. Por quê? Porque eu estou recebendo, e Deus vai me cobrar. Vai chegar no dia do juízo final e eu quero ouvir servo bom e fiel. E essa é a verdade que a gente precisa carregar para nossa vida, não para a gente se vangloriar, não para a gente se engrandecer, mas para engrandecer o nome dele acima de todas as coisas. E para a gente já encaminhar para o final, porque tá ficando grande já esse vídeo. Moisés viu a terra prometida de longe, mas não entrou. Deus é bom, mas ele é sério. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele vai cobrar de cada um segundo a responsabilidade que entregou. Então, o que você tem feito com o chamado que Deus te deu? Você tem obedecido até nos detalhes ou está deixando suas emoções falarem mais alto do que a direção do Espírito? Então, que a gente não haja como Moisés, mas que a gente possa ter responsabilidade sobre as pessoas que estão à nossa volta, porque, cara, pode não parecer, mas as pessoas estão te olhando. A partir de um simples stories que você faz que dê 10 visualizações, são 10 pessoas que você está influenciando com os teus stories.
Então, que essa mensagem, ela seja para realmente ter um despertamento de responsabilidade com aquilo que Deus dá na nossa mão e entender que, cara, eu sou uma vitrine, porque que as pessoas olham para mim, que seja para refletir Cristo em todas as coisas. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, deixa o seu comentário também. Beijos, abraços e até o próximo vídeo. Valeu!